Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação a você que sintoniza a Super Rede Boa Vontade de Comunicação, rádio, TV e internet e que a partir de agora vai receber as orientações da religião divina no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Você já sentiu um elo tão forte com algum familiar ou até amigo, conhecido, que parece que estão juntos desde vidas passadas? Muita gente se pergunta o que esses laços representam para a vida. E é por isso que hoje a religião do terceiro milênio responde a essas questões. Você pode mandar também sua pergunta pelo telefone 0300 10 07 940 ou pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Quem participa desse espaço hoje com as respostas da religião divina é o irmão Jaime Bertonin, ministro pregador da religião do terceiro milênio. Irmão Jaime, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Gisiel, e todos os que estão conosco na comunicação 100% Jesus. Sempre muito bom aprendermos os assuntos ligados à nossa vida espiritual, à nossa existência. Afinal, somos espírito eterno, não é isso, Gisiel? Exatamente, e é uma sensação bastante comum, irmão Jaime. Eu tenho certeza de que agora a nossa audiência se identificou com esse cenário. É como se nós já conhecêssemos alguém que acabou de entrar em nosso caminho, mas eu já te conheço. Parece que a gente já convive há muito mais tempo. De onde vêm esses laços? Começamos com a pergunta do Jean Carlos de Freitas, que está em Goianésia, Goiás. O Jean compartilha aqui a sua história e faz a sua pergunta à religião divina. Conheci meu pai biológico quando tinha 16 anos. Mesmo assim, ele não se aproximou de mim. Será que a missão dele era só de me trazer a este mundo? Não tenho raiva ou rancor nenhum. Só queria entender se é por determinação do mundo espiritual eu ter outra família. Primeiramente, muito obrigado, Jean Carlos, você que mora em Goianésia, Goiás. Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Eu começo oferecendo a você, do livro do irmão Paiva Neto, Tesouros da Alma, um livro belíssimo que você também pode ter na sua mão, na sua estante para você ler e aprender constantemente. Na página 189, o irmão Paiva escreve para todos nós o seguinte: a boa semeadura. E o irmão Paiva começa trazendo o ensinamento do Cristo Jesus, segundo Mateus capítulo 6, versículos 20 e 21, onde o mestre nos ensina da seguinte maneira: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Colocada essa passagem do Evangelho do Cristo, o irmão Paiva escreve o seguinte: como é bom semear o bem. Os resultados sempre florescem e fortalecem os corações. Como é bom semear o bem, Jean Carlos, como é bom semear o bem. E vejamos que o que você está fazendo é uma semeadura. Ao não guardar rancor nem raiva do seu pai biológico, você está fazendo um bem para você e está fazendo um bem para ele. Porque tudo vibra, todas essas vibrações ficam no ar. E toda vez que nós emitimos sentimentos dessa envergadura, essa vibração pode prejudicar o outro, mas certamente vai prejudicar muito mais aquele que emitiu essa vibração. Então, você agindo dessa maneira, não guardando raiva, não guardando rancor, você está fazendo uma boa semeadura no seu coração, na sua existência, na sua caminhada. Você disse que conheceu com 16 anos e que ele não tem essa ligação com você.
e você quer saber se é uma determinação espiritual. Todos nós temos uma agenda espiritual, traçada lá no mundo espiritual antes de estarmos aqui. E nessa agenda nós nos comprometemos a ações, atividades, responsabilidades, né? E aí a gente encarna, a gente vem para o mundo material. Como é que nós vamos fazer para lembrar dessa agenda? É oração, é vigilância, é a prática do bem, é estarmos buscando sempre o Cristo Jesus, para que essa agenda seja cada vez mais clara no nosso entendimento, na nossa compreensão, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que prometemos. Agora, todos nós temos livre-arbítrio, né, Jean Carlos? E, evidentemente, seu pai também usou do livre-arbítrio para agir dessa maneira. Quais foram os motivos? Só ele sabe, né? Vamos julgá-lo? Não é a melhor política. Vamos compreender o que é o que você está fazendo. Compreendendo-o e amando-o, você estará fazendo com que ele receba de você somente boas vibrações, boas energias. E muito interessante não esquecer que a família que te recebeu é uma família que te ama, te amou, te amará. É uma família que mostrou o caminho da religião divina para você, o caminho do bem, o caminho do progresso. Então, toda a energia, toda a gratidão que você tem por essa família é perfeitamente louvável e é verdadeira. E é assim que deve ser. Agradeça ao lar que te acolheu, que te amou, te educou, e certamente continuará lutando para você. Se não havia uma ligação espiritual com essa sua família, que não é a biológica, a partir de agora passa a existir essa ligação. Compromissos que estavam esquecidos e que têm agora a oportunidade de serem executados, quem sabe, Jean? Só o mundo espiritual para nos dar essa certeza. Agora, o importante é, primeiro, você realmente não guardar raiva nem rancor do seu pai biológico. Segundo, agradecer a Deus a família que você tem. Terceiro, ser grato a essa família. Quarto, você lutar para que esses laços sejam cada vez mais valorizados, aperfeiçoados, construídos em cima do ensino do Cristo. É uma família que te deu muitas chances, muitas oportunidades, e você hoje tem essa compreensão, certamente porque a sua família atual lhe ofereceu. Então, a ela, a sua gratidão, o seu respeito, o seu amor. Ao seu pai biológico, suas preces, suas orações, ele vai seguir a vida, o caminho dele, e o livre-arbítrio fez com que ele tomasse essa decisão. Certa? Errada? Tem responsabilidade? Ele vai receber por essa ação? Aí é da lei divina, e a lei divina tem todo o seu mecanismo para que ela aconteça, independente da nossa vontade. Então, Jean Carlos, parabéns pela sua vibração, parabéns pelo seu pensamento e pela sua postura em relação ao seu pai biológico. Mais uma vez, nosso agradecimento ao Jean Carlos de Freitas, de Goianésia, Goiás. Jean, tenha certeza de que muita gente se identificou com a sua história e por isso é grata a você por ter feito esse relato e essa pergunta à religião divina. A próxima questão, irmão Jaime, é mandada por uma pessoa que prefere não se identificar e nós respeitamos esse direito. E a questão é a seguinte: quando desencarnamos, como podemos reencontrar um ente querido que passou para o plano espiritual antes de nós? E se por acaso ele ou ela já tiver reencarnado, como podemos promover esse encontro? Interessante a pergunta desse irmão ou dessa irmã. Nós todos somos espírito eterno, vivendo uma experiência no campo material. Na hora certa, determinada por Deus, todos nós voltaremos ao mundo espiritual. Olha, todos os laços que nós construímos nesta vida, certamente nós teremos uma complementação, uma lembrança, uma vivência no mundo espiritual.
Então, você pergunta se vai encontrar seus parentes, seus amigos, seus desafetos. Olha, tudo é uma questão de vibração, de sintonia. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós voltamos, vamos dizer, para simbolizar, para facilitar o nosso entendimento, nós voltamos no grau 10. Então, todos os espíritos que estiverem nesse grau 10 e que fizeram parte da nossa caminhada, nós teremos condições de falar, de conversar, de conviver, de abraçar, de relembrar. Mas se ele estiver no grau 0 ou no grau 20, nós não vamos conseguir fazer essa sintonia. O mundo espiritual é muito perfeito. Então, tudo é uma questão de faixa vibratória, de sintonia elevada. Então, a sua preocupação é se você vai encontrar um ente querido. Se vocês estiverem nessa mesma faixa vibratória, certamente haverá essa possibilidade. Agora, para que isso? Qual a finalidade? Nós queremos recomeçar caminhos que nós não concluímos, situações que não ficaram bem ajustadas. Queremos fortalecer mais ainda a nossa amizade, nosso bom relacionamento. Então, havendo esse espírito de construção, havendo essa vontade serena, tranquila, de progresso, de evolução, a lei divina certamente promoverá e facilitará que vocês se encontrem, que vocês se reencontrem e passam a seguir a sua caminhada. Agora, se não tiver essa faixa de vibração igual, vai ficar difícil você reencontrar seus amigos, seus parentes. No Evangelho de Jesus, nós temos uma lição muito interessante que o evangelista Lucas relata no capítulo 16, quando o Cristo nos fala da parábola do rico e do mendigo. Capítulo 16, versículos do 19 ao 31, você pode ler e vai aprender, porque são lições valiosas para todos nós. Mas o versículo 26, e eu quero trazer para exemplificar e responder a sua pergunta, o amigo espiritual está dizendo tanto para o rico quanto para o mendigo que um estava numa faixa vibratória num lugar e o outro em outra localidade. E o que é que fala esse amigo espiritual, esse anjo da guarda, esse protetor espiritual? Diz o seguinte para um deles: além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá para cá também não podem. Por que essa exemplificação, meu irmão ou minha irmã, você que traz a sua pergunta, e nós agradecemos a sua participação? É faixa vibratória. O mendigo estava numa faixa vibratória e o rico em outra. E havia um abismo, havia um espaço ali vibratório que não era possível, porque não tinha esse merecimento de um ir para lá ou de outro vir para cá. Assim é a nossa existência. Façamos por merecer aqui nessa vida, pelas boas obras, pela prática da caridade, pelo respeito, pelo amor, pela solidariedade, construamos essa faixa vibratória, construamos essa vibração, construamos esse ponto espiritual. Quando voltarmos para lá, certamente encontraremos essa mesma situação. Então, nós queremos o bem? Façamos o bem. Você pergunta se vai poder encontrar o seu ente querido. Se estiverem nessa mesma sintonia, certamente que sim. Se não, cada um continuará a sua jornada, cada um continuará a sua caminhada, evoluindo, progredindo, resgatando, mas todos em direção à busca da verdade, à busca do Pai Celestial. Havendo merecimento, porque houve essa linha de equilíbrio, certamente encontraremos nossos entes queridos, encontraremos nossos familiares queridos. Agora, também não podemos nos esquecer que se nós não fizermos por merecer, e se nós semeamos o mal, se nós praticamos o mal, se nós vivemos
fora das leis divinas, do lado de lá, nós encontraremos quem? Aqueles que nós prejudicamos, aqueles a quem nós ferimos, aqueles a quem nós odiamos. Então, é melhor a gente fazer o bem, praticar o bem, respeitar o Pai Celestial, o Cristo Jesus, nossos semelhantes, para construirmos essa boa casa, essa boa residência, esse bom lugar. E aí nós nos encontraremos juntos, na mesma faixa, na mesma sintonia, no caminho do progresso, tá bem? Muito obrigado pela sua pergunta e espero que você continue na sua marcha evolutiva praticando o bem, que é o desejo de todos nós. E agora, para encerrar, como já é minha pergunta, da nossa irmã Evelyn Diogo da Conceição, que está em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Porque se as conexões que se estabelecem dentro de uma mesma família já são fortes, como entender aquelas que acontecem, por exemplo, entre amigos? É o caso da Evelyn. Ela diz assim: tenho uma amiga de infância e desde que nos conhecemos tivemos uma ligação muito forte. Gostamos das mesmas coisas, sempre estudamos juntas e até algumas festas de aniversário foram parecidas, mesmo antes de nos conhecermos. Sinto que temos uma conexão espiritual muito forte. Inclusive, hoje somos madrinhas uma do filho da outra. O que significa isso na visão espiritual? É possível que tenhamos algum laço familiar de vidas passadas? Muito obrigado, Evelyn Diogo da Conceição de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O que você relata alegra o nosso coração, porque mostra essa sintonia, essa felicidade, essa construção que vocês fazem juntos. Não querendo estragar a boa vibração que você nos fala aqui, nós só queremos lembrar o seguinte: o contrário também é verdadeiro. Quando há repulsa, quando há recusa, quando há brigas, quando há desentendimentos, também reflete vibrações diferenciadas, situações de dor, de sofrimento que foram construídas desta ou em outras vidas. Mas voltando ao que você coloca, Evelyn, realmente é uma situação de muito progresso, de muita alegria, de muita felicidade, e não é dessa vida apenas. Certamente vocês já viveram juntas em outras encarnações, já tiveram outros bons relacionamentos. Quem sabe você foi mãe da sua amiga, ou a sua amiga foi sua mãe, ou foram irmãs. Só a lei divina para esclarecer tudo isso para nós. Mas certamente é uma boa vibração, certamente é uma boa história e certamente é uma necessidade de vocês continuarem nessa linha, construindo essa felicidade. Lembrando o que nos ensina Jesus: oração e vigilância. Para quê? Para mantermos tudo isso que você coloca aqui. Essa conexão, essa felicidade, essa alegria de estarem juntas. E juntas construírem famílias cada vez melhores. Jesus, no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 18, e eu ofereço para você, Evelyn, e para todos que estão conosco nesta audiência, Jesus diz no versículo 18 do Evangelho segundo Mateus, também no capítulo 18, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será sido desligado nos céus. Então, tudo o que nós fazemos tem consequência. Então, a alegria que você tem hoje com essa amiga é desta vida? Certamente. De vidas passadas? Também, certamente. Façamos então o quê? Sigamos nesta marcha, fazendo bem, nos amando, nos entendendo, nos respeitando. Muita oração, firmem essa amizade de vocês no Evangelho de Jesus, porque ali estaremos construindo esta amizade, esta segurança na rocha firme, que é o próprio Cristo. E aí a amizade, a felicidade, o lar de vocês estará cada vez mais protegido. Por quê? Porque Jesus, com todos os seus ensinamentos, será a base do relacionamento de vocês. E que essa alegria, Evelyn, que você tem por essa amiga, possa ser compartilhado
com as outras pessoas do seu relacionamento. Quantas outras mais te amam, gostam de você? Ah, tem alguém que você não tem muita simpatia? Vença isso. Construa a mesma alegria que você tem com essa amiga da infância, tá bem? Então, em Jesus, nós teremos sempre a segurança que nós precisamos para construir a nossa felicidade. Mantenha, construa e mantenha toda essa felicidade em Jesus e acompanhando aqui a comunicação 100% Jesus. E se a sua amiga não acompanha, indique para ela acompanhar também. Aí, mais fortemente estarão sendo construídos os laços de amizade entre vocês. Muito obrigado, Evelyn, pela sua participação, pela sua pergunta e pela boa informação que você nos passa no seu questionamento, ok? Fique com Deus. Muito obrigado.